Olá, bom dia. O mês de novembro é dedicado à prevenção do câncer de próstata, através da campanha Novembro Azul, que surgiu para alertar aos homens sobre a doença. Só nesse ano, a estimativa é de quase 69 mil casos, de acordo com dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. O Diálogo Plural de hoje convidou o médico urologista do Hospital Universitário Onofre Lopes, Dr. Rodrigo Trigueiro, e o dirigente do Sinteste RN, Francisco Araújo. Bom dia, doutor. Bom dia, Francisco. Bom dia. Doutor, a gente vai começar simplesmente conversando com o nosso público, ou talvez ele não saiba muito, mas o Novembro Azul, câncer de próstata. O que é a próstata? Bom dia, Alexandre Otton. Bom dia, Francisco Araújo. Bom dia, telespectador. A próstata é um órgão que faz parte do nosso sistema reprodutor, no caso, o sistema reprodutor masculino. Ele ajuda a fertilidade do paciente. Ele faz com que o espermatozoide consiga sobreviver para entrar em contato com o óvulo da mulher. Doutor Rodrigo, no Brasil, dentre os tipos de câncer que atinge o homem, primeiro é o câncer de pele, seria isso, né? E o câncer de próstata também é um dos que tem essa alta incidência. A campanha do Novembro Azul conseguiu atrair mais os homens para que se possam fazer os exames e assim alertar sobre a doença? Com certeza, chama atenção. A campanha Novembro Azul é uma campanha internacional. Ela foi criada em 2003. O país de origem foi a Austrália. Na verdade, o mês de novembro é utilizado para chamar atenção para algumas doenças que acometem principalmente homens, que não eram levantadas assim antes. Como, por exemplo, a questão do câncer de próstata, que a Sociedade Brasileira de Urologia resolveu abraçar e usar como o chamariz da campanha do Novembro Azul. Mas é uma campanha que também em outros países abordam outras doenças, como, por exemplo, depressão masculina, questão do diabetes, questão de disfunção erétil, por exemplo. Aqui no Brasil, realmente, a tendência é associar com câncer de próstata. É difícil trazer o homem para fazer o exame de câncer de próstata. E o Novembro Azul exatamente foi essa ideia. O Ministério da Saúde em si, a nível nacional, já colocou uma campanha na televisão exatamente para fazer com que o homem vá ao médico. E geralmente o homem não vai. E o câncer de próstata o Novembro Azul veio exatamente para atrair também para, por exemplo, através dos exames de próstata, pode detectar outras doenças? Bom, o exame de próstata, na verdade, o objetivo é detectar o câncer de próstata na fase inicial e, eventualmente, pela conversa com o paciente, pelos dados de exame físico, a gente também pode detectar o crescimento benigno dessa próstata, que seria a hiperplasia benigna de próstata. É muito importante que a mídia divulgue informações sobre os problemas, além de outras ações, como, por exemplo, a iluminação de alguns pontos turísticos com a coloração azul, que chama atenção, programas de televisão para tentar esclarecer dúvidas, mostrar o problema, tentar desmistificar um pouquinho a questão do toque retal, que assim, tem uma certa restrição cultural, principalmente, certo? Chiquinho. Doutor, e qual a diferença entre o toque retal, o PSA e a ultrassom transretal? Na avaliação da próstata, são 3 exames que nós podemos lançar a mão. Na hora que a gente vai fazer atender o paciente, a gente primeiro vai fazer a consulta, vai obter informações, saber o que é que ele sente, saber há quanto tempo ele sente determinada sensação, sintoma, por exemplo, e a gente pode lançar a mão do exame do toque retal, que faz parte do exame físico. O objetivo do toque retal é, através da introdução do dedo indicador na região retal, detectar tanto o tamanho prostático, quanto perceber se temos ou não alguma área de endurecimento ou caroço na próstata, que pode vir a ser suspeita de câncer de próstata. Eventualmente, a gente pode solicitar um ultrassom transretal, que é para guiar uma biópsia de próstata, que seria um exame complementar ao toque nos casos suspeitos de câncer. Com relação à dosagem do exame de sangue, chamado PSA, ele também pode ajudar na indicação ou não de uma biópsia. Para fazer uma biópsia de próstata, precisa ter ou toque retal alterado com nódulo ou endurecido, ou então PSA elevado, basta um dos dois. O paciente ele pode ter o exame do PSA normal, mas ao toque retal ser detectado um nódulo, que por si só seria indicativo de biópsia. São exames, na verdade, não é que um substitui o outro, são exames complementares e devem ser solicitados de maneira conjunta, o toque e o PSA. O ultrassom transretal entra no caso de necessidade de biópsia. E qual é a idade mínima, digamos assim, que os homens passam a fazer o exame? Bom, existem vários estudos que estão sendo feitos recentemente. O que parece que tem o melhor nível de evidência
seria nós considerarmos a partir dos 50 anos aquele paciente que nem é da raça negra, porque o paciente da raça negra tem um risco maior de desenvolver câncer de próstata e que não tenha histórico na família de câncer de próstata, poderia começar a partir dos 50 anos. Já se ele tem esses fatores de risco mais importantes, foi da raça negra ou tem histórico na família, no caso familiar de primeiro grau, ele poderia começar um pouquinho mais cedo, aos 45 anos. Esse é o que parece ser o mais aceito pelas diversas sociedades ao redor do mundo. Tem alguns fatores de risco, além desses, doutor? Tem alguns outros fatores de risco? Questão alimentação, sedentarismo, ou algo que possa influenciar para que a pessoa possa ter? Os dois fatores de risco maiores realmente é raça negra e câncer de próstata na família. Só que existem também outros fatores de risco menores, como por exemplo o tabagismo, que é o hábito de fumar, uma dieta rica em gorduras, principalmente gorduras de origem animal, o sedentarismo também é um fator de risco importante. E, eventualmente, existe uma ou outra situação assim, que é polêmica, que deve ser analisada com cautela, que às vezes gera até um pouquinho mais de dúvida. Por exemplo, tem um estudo recente que fala que a calvície diagnosticada em pacientes na segunda década de vida seria um fator de risco. A questão genética também é importante. O senhor falou nessa questão claro, de quem tem próstata. Familiar de primeiro grau, por exemplo, você tem um histórico, o seu pai, seu irmão foi diagnosticado com câncer de próstata, aumenta a sua chance de vir a desenvolver também o câncer de próstata. Doutor, e como se diz, o preconceito, né? A gente se fala, o senhor falou realmente do toque retal, do PSA e do ultrassom. Tem muitos dos homens que vão participar e dizem, não, eu só quero fazer o PSA, o exame, né? O exame fica incompleto só com PSA, porque o paciente ele pode ter o PSA normal e eventualmente no toque retal dele ser detectado uma área de endurecimento, um nódulo. O exame de ultrassom ele não tem a sensibilidade que tem o dedo do médico de detectar uma área endurecida. É um exame de imagem, ele só mostra se por acaso tem alguma alteração de imagem, mas não tem aquela percepção tátil, aí não consegue substituir o toque retal. O senhor acha que hoje em dia houve as pessoas, os homens, estão procurando, e até o Hospital North Lopes está nessa campanha, está vindo muito, e principalmente assim, do interior, o homem do interior está vindo mais? Não, com a população tendo mais acesso à informação, quer por mídias sociais, quer por televisão, realmente isso ajuda muito a desmistificar, que realmente existe uma questão cultural muito forte em relação ao toque retal. Tem a questão do homem que se sente envergonhado de fazer esse exame, tem a questão do homem que tem vergonha, medo dos amigos ficarem tirando as brincadeiras, entendeu? Só que é um exame assim simples, é um exame que não dói, é um exame considerado rápido, em poucos segundos você faz o exame do toque retal, e é um exame que pode realmente fazer a diferença na expectativa de vida e na sobrevida de um paciente desse. Bom, o Diálogo Plural vai para o seu primeiro intervalo, nós continuaremos com o Dr. Rodrigo Trigueiro no próximo bloco falando sobre a questão do câncer de próstata. Continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o câncer de próstata e o Novembro Azul, com o urologista do Hospital Universitário Onofre Lopes, Dr. Rodrigo Trigueiro, e com o dirigente do Sinteste RN, Francisco Araújo. Doutor, qual a importância, se há como se prevenir o câncer de próstata, ou através dos exames, exatamente para detectar precocemente, e com que frequência os homens devem procurar o médico? Bom, algumas situações que podem diminuir o risco dele vir a desenvolver câncer de próstata no futuro seria realmente deixar o sedentarismo, estabelecer uma rotina de exercícios físicos é importante, melhorar a dieta, diminuir a ingestão de gordura de origem animal, na medida do possível deixar ou até diminuir ou até abolir a questão do tabagismo. Com relação à avaliação, o objetivo que nós fazemos é detecção precoce. O exame do toque do PSA ele não vai prevenir que o paciente não venha a ter câncer de próstata. O objetivo é diagnosticar na fase inicial. Nós temos alguns mecanismos de tratamento desse paciente, é que ele realmente consiga ficar curado. Não apenas com a doença controlada, mas curado. Doutor, o câncer de próstata, logo na sua fase inicial, ele traz alguns sintomas específicos nele, ou a pessoa, através do médico, para ter essa prevenção, e se esses sintomas já aparecem, já está num estado, digamos assim, um pouco mais avançado, fica difícil fazer o tratamento? Na fase inicial, a grande maioria dos pacientes eles se apresentam sem nenhum tipo de sintomatologia. É aquele paciente que urina bem, sem dificuldade, muitas vezes não apresenta necessidade de urinar à noite, não faz força para urinar, o jato está numa força normal e eventualmente é diagnosticado realmente pela alteração no PSA ou no toque retal.
Já naqueles casos mais avançados, principalmente quando a doença já se espalha, é que podem apresentar alguns sintomas, como por exemplo dores ósseas, sangramento na hora de urinar, queixas urinárias importantes, algum grau de dificuldade na hora de urinar. Doutor, quais os tipos de tratamento que existem e que diferença existe entre eles? Bom, existem várias modalidades de tratamento, isso vai depender principalmente da condição clínica do paciente, que às vezes a gente recebe um paciente de uma idade mais avançada, que já tem alguma outra doença, como por exemplo uma sequela de um derrame, um paciente que tem uma cardiopatia importante, e às vezes a gente diagnostica no paciente desse um câncer de próstata na fase muito inicial. Aí no paciente desse a gente pode se limitar só a acompanhar ele. Claro, se a doença, o câncer dele progredir, existem algumas modalidades de tratamento. Mas naquele paciente mais jovem, que a gente vê que vai ter uma expectativa de vida ainda grande, independente do tumor ou não, a gente pode lançar mão de alguns tratamentos mais invasivos, como por exemplo o tratamento por cirurgia, que hoje em dia pode ser feito até por videolaparoscopia. Em alguns grandes centros, principalmente Estados Unidos e Europa, essa cirurgia pode até ser feita através do robô, certo? Nós temos outras modalidades de tratamento, como a radioterapia também, que é com objetivo curativo. Existem, assim, o tratamento através, principalmente para doenças muito iniciais, o HIFU, que são uma concentração de ondas ultrassônicas por via transretal. A braquiterapia, que é uma forma, parece um pouco com a radioterapia, mas é implantado algumas agulhinhas para tentar fazer o tratamento do câncer de próstata. E nos casos mais avançados, existe a possibilidade do tratamento hormonal, porque o câncer de próstata é um câncer que ele se alimenta de um hormônio chamado testosterona, faz com que ele progride. E nos casos assim, realmente resistentes ao hormônio, que a doença está espalhada, existe a possibilidade de fazer quimioterapia nos pacientes. Doutor, o senhor falou vários exames, então quer dizer que está tendo vários estudos, assim, a comunidade médica científica está realmente se reunindo para ver melhor como detectar e como tratar? Essas doenças que têm uma alta prevalência, elas manifestam interesse muito grande das várias sociedades médicas, por tentar entender melhor a doença, tentar modalidades de tratamento mais específicas. Mas por exemplo, já detectou o câncer de próstata em pessoas que não tinham nenhum desses fatores genéticos ou abaixo da idade? Houve alguma detectação desse tipo de coisa? Não, com certeza, mas são pontos fora da curva. A grande maioria dos pacientes são detectados na faixa etária dos 60 anos. Mas eventualmente, claro, a gente conhece casos de pacientes que foram detectados com 38, 39, 41 anos. Mas assim, são exceções, né? Não é hora que você vai trabalhar... Foge à regra. Foge à regra. Na hora que você vai trabalhar com população, não é o habitual. Chamados pontos fora da curva, né? Doutor, e no exame retal, para que até o homem possa detectar, porque vai ver que foi o médico que detectou o nódulo e já pensa que é câncer. Qual é outro tipo de doença que possa afetar a próstata que não seja o câncer de próstata? Assim, a próstata ela pode ser acometida de várias doenças. Por exemplo, você pode ter a inflamação da próstata, que é chamada prostatite, que é uma causa de elevação de PSA que não é câncer. O próprio crescimento benigno da próstata, que começa a acometer os pacientes lá pelos 50 anos, a tendência é que a próstata vá crescendo e eventualmente esse crescimento leve à dificuldade do paciente urinar, também pode subir o PSA. E o próprio câncer de próstata. Agora, se você fez a avaliação do paciente, ele tem um PSA alterado, o toque retal não tem nenhum nódulo, você vai indicar uma biópsia. Mas a chance dela vir positiva é de 30% a 40%. Só que, claro que é menos da metade, mas 30% a 40% você não pode negligenciar, né? E o tratamento seria mais ou menos parecido com os outros tratamentos? O tratamento vai variar muito de acordo com a idade do paciente e com as condições clínicas dele. Aí, a partir daí, a gente tenta encaixar ele nessas várias modalidades. E, claro, o nível de gravidade onde essa doença se insere. Por exemplo, um paciente que tem uma idade jovem, por exemplo, seus 50 anos, ele é um paciente ígido, que não tem nenhuma doença outra, e o câncer está numa fase assim, intermediária, ele vai provavelmente se beneficiar de tratamento cirúrgico. Já um paciente numa condição assim, de 80 anos, com uma série de comorbidades, também numa fase muito inicial, talvez seria melhor acompanhar esse paciente, entendeu? Em vez de submeter ele a algum tratamento. Doutor, e os efeitos? Eu acho que os homens estão muito interessados também, que se fala, na questão dos efeitos colaterais do tratamento do câncer de próstata e na sua retirada. Na questão da impotência sexual, a incontinência urinária, isso realmente acontece? Pode acontecer, principalmente no tratamento cirúrgico e na radioterapia.
Além do que, também nos pacientes com doença mais avançada, na hora que você faz um tratamento hormonal de baixar a testosterona, você também pode diminuir a parte sexual desse paciente. Realmente é uma complicação que ocorre, preocupa muitos homens, só que existem algumas modalidades de tratamento para tentar minimizar o comprometimento da parte sexual. Hoje em dia nós temos os medicamentos para ereção, certo? Que são muito conhecidos do grande público. Nós temos também algumas estratégias para tentar minimizar a incontinência urinária, que seria aquela perda involuntária de urina. O paciente não consegue prender a urina. Desde tratamento por fisioterapia, passando por alguns tipos de medicações que podem ajudar esses pacientes, até tratamento cirúrgico, como colocação de esfíncter artificial, que seria uma musculatura, para tentar substituir a musculatura para prender a urina. Inclusive, até na disfunção erétil, na dificuldade de ereção, se o paciente não tem uma resposta boa às medicações, existe também a possibilidade de colocação de uma prótese peniana. Doutor, esses pontos, pela divulgação dessa questão, isso afasta o homem, pelo menos na questão do preconceito, em ele procurar, assim, tenta se desmistificar isso, que há esse tratamento alternativo para que ele possa... E também o paciente tem que entender que não vão ser todos, inclusive não é nem a maioria que vai apresentar essas complicações. Na hora que um paciente é submetido a uma cirurgia para câncer de próstata, onde é retirado toda a próstata, vai fazer uma radioterapia, assim, menos da metade dos pacientes é que podem, por acaso, apresentar esse tipo de problema, de dificuldade de ereção ou de perda de urina. E existem os variados graus. Tem paciente que consegue diminuir, teve um problemazinho na ereção, mas não é completo, consegue ainda ter relação de maneira normal, habitual. Mesma coisa, alguns pacientes que apresentam incontinência urinária, mas eles sabem que vai ser só quando a bexiga está cheia. A bexiga estando um nível moderado ou pouco cheia, ele urinando antes, ele sabe que não vai ter prejuízo, entendeu? Bom, o Diálogo Plural vai para o seu segundo intervalo, nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o câncer de próstata com o Dr. Rodrigo Trigueiro, que é urologista do Hospital Universitário Onofre Lopes, e com o Francisco Araújo, que é coordenador de comunicação do Sinteste RN. Francisco. Doutor, essa questão inclusive você já falou sobre alimentação, atividade física, por exemplo, andar de bicicleta, andar de moto, isso pode acarretar problemas com a questão da próstata? Eu acrescento também, a questão da vasectomia também pode causar isso. Inclusive eu já fiz vasectomia. Tá com medo? Tô não. Mas vamos lá, doutor, responde. Existem alguns mitos em relação a desenvolvimento de câncer de próstata. O que o paciente procura a gente é saber com relação a andar de bicicleta, andar de moto, ou alguma atividade que você deixa o períneo em contato com algum tipo de célula. Realmente isso aí não está associado ao aumento de câncer de próstata, não tem relação nenhuma não. Outra mito que os pacientes procuram são com relação à vasectomia. Foi submetido a um procedimento de vasectomia, que é uma cirurgia para evitar de ter filho. Também não se associa com aumento de câncer de próstata. Os homens podem ficar tranquilos. Tem paciente que pergunta, olha, eu tive um passado de doenças sexualmente transmissíveis, eu estou em risco aumentado de câncer? De maneira alguma, não tem nenhum estudo que mostre que você está em risco aumentado. Outras dúvidas, pacientes procuram, doutor, eu fui uma pessoa que eu tive uma vida que eu tive muita relação sexual, ou então o oposto, olha, eu realmente sou uma pessoa que não tive tanta relação sexual durante a vida. Nenhum dos dois está em risco aumentado de câncer de próstata, não. Realmente os fatores de risco mais importantes é a questão histórico familiar e a questão da raça. A raça negra realmente tem uma chance maior de vir a desenvolver câncer de próstata. Já o asiático, ele tem uma incidência menor de vir a desenvolver câncer de próstata. Doutor, algum outro tipo de doença pode ocasionar o câncer de próstata? Assim, um câncer em tal canto não detectado pode dar metástase lá na próstata e isso aí desenvolver? No caso, algumas doenças podem vir a dar metástase, que é quando ela se espalha para vários órgãos. A próstata, como é um órgão do corpo humano, ela pode receber metástase de outro câncer. Só que essa metástase não vai predispor ao desenvolvimento do câncer na próstata daquele paciente. Por exemplo, o paciente pode ter um tumor de intestino, e esse tumor de intestino é um tipo de célula, certo? Na maioria das vezes é o chamado adenocarcinoma, cresceu lá no intestino e essa se espalhou pelo sangue e chegou na próstata. Se você biopsiar aquela metástase, vai ser o mesmo tipo do intestino, entendeu? Só que espalhada. Não é
O câncer de próstata, a constituição da célula é diferente dessa? Cada câncer tem suas... É diferente. O câncer nada mais é do que uma célula que começou apresentou algum defeito e começou a se multiplicar de maneira exagerada. E termina consumindo os recursos do nosso organismo. O câncer nada mais é que isso, uma célula defeituosa que se multiplica e termina substituindo o local das células saudáveis. Doutor, e essa de uma maneira assim bem rápida. Essa campanha do Novembro Azul que o Hospital North Lopes já está se colocando, já está dando algum resultado? Com certeza, nós tivemos uma demanda, assim, uma procura muito boa. Essa campanha foi realizada entre os dias 4 e dia 14. Durante os períodos de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nós, além do atendimento normal do Hospital Universitário North Lopes, nós nos disponibilizamos a atender 40 pacientes extras. Esses pacientes, eles deveriam ter entre 50 e 75 anos, seriam aquela faixa etária que mais se beneficiaria de um diagnóstico de câncer de próstata. E o ideal era que esses pacientes eles nunca tivessem passado pelo urologista. Seria uma forma desses pacientes eles terem assim, um conhecimento do programa e começarem a aderir a esses programas de rastreamento, né? Doutor, e a incidência do câncer de próstata aqui no Rio Grande do Norte e a nível do Brasil? Há algum dado que diga que aumentou, que diminuiu? Como é que está essa situação? À medida que a nossa população ela vai envelhecendo, que é uma das características da população brasileira, realmente a tendência é que o número de câncer de próstata, que é uma doença mais da faixa etária mais elevada, ela aumente o seu número de diagnósticos. Nesse ano foi estabelecido que provavelmente 70 mil homens seriam diagnosticados com câncer de próstata, dos quais 13 mil terminariam evoluindo para o óbito, né? E campanhas como essa servem para alertar? Para alertar, conscientizar, uma campanha dessa de facilitar o acesso também eu acho que é bastante válido, porque na hora que, tudo bem que a gente não vai conseguir atender toda a população de Natal do Rio Grande do Norte, mas na hora que a gente atende esse paciente a mais, ele vai se conscientizar, talvez na comunidade onde ele vive, ele serva como um mecanismo de disseminação de informação também, né? O Hospital North Lopes tem o hospital aqui em Natal, o North Lopes, tem alguns hospitais no interior do estado. Essa campanha também faz com que as pessoas do interior venham buscar esse serviço aqui em Natal? O interior ainda tem um sistema de saúde com uma certa carência de estrutura em relação a levar especialistas para o interior. Aí a gente termina recebendo muitos pacientes de várias cidades no Hospital Universitário North Lopes, principalmente o paciente mais humilde, né, que é quem procurou o North Lopes. Mas o atendimento de urologia pelo SUS também é disponibilizado, além do North Lopes, tem o Hospital da Liga contra o Câncer, que também disponibiliza atendimento pelo SUS, e na Prefeitura do Natal existem várias policlínicas que têm urologistas que também desenvolvem esse trabalho de avaliação, rastreio do câncer de próstata. Alguns interiores, cidades polos maiores, também apresentam urologistas com atendimento pelo SUS. Caicó disponibiliza, Currais Novos, Mossoró, Pau dos Ferros. E o Sistema Único de Saúde, o senhor bem falou nessa questão dessa capilaridade que está chegando, mas está preparado realmente para receber aquele que foi diagnosticado e ali passar um tratamento, ele tem uma resposta positiva? Ou ainda falta assim, muito investimento, tanto das prefeituras, do governo do estado e do governo federal? Não, com certeza, é carente de investimentos, né? Carente de maiores oportunidades. Mas assim, os tratamentos, eles estão presentes. Agora, claro que eu vou estar mentindo para vocês se eu disser que realmente não precisa de uma estruturação melhor, assim, contratar mais funcionários, aumentar o leque de laboratórios, talvez até a oportunidade de salas de centro cirúrgico. Doutor, e a participação da família nessa questão do acompanhamento dessa pessoa? Às vezes, uma pessoa já chega numa idade já avançada, já está, digamos assim, talvez até psicologicamente um pouco não tão estruturada. A participação da família no acompanhamento e até na conscientização deste, digamos assim, que até às vezes é o provedor da casa, em realizar os exames, em detectar e acompanhar, é importante? Importantíssimo, inclusive até para estimular não só aqueles pacientes que já não conseguem procurar atendimento sozinho, mas aquele paciente ainda que é capaz, que realmente ele consegue cuidar dele próprio, mas muitas vezes até o apoio da esposa, dos filhos é importante para fazer com que esse paciente ele comece a arrumar tempo para procurar atendimento médico. E claro, o paciente muito idoso que já é dependente de terceiros, a família tem que estar junto com ele para poder levar para fazer exame, poder levar para fazer tratamento. E ajudar a quebrar o preconceito, principalmente. O preconceito eu acho que vai mais naqueles pacientes mais jovens, né? O paciente idoso que já não cuida mais de si mesmo, às vezes realmente a gente percebe que a família é importante para levar ele de um canto para o outro, entendeu?
E com relação à tomada de medicamentos, é importante aquele paciente detectado seguir à risca o tratamento? Não, com certeza. Assim, o tratamento medicamentoso ele fica mais restrito para aqueles pacientes que têm doenças mais avançadas, ou seja, quadros mais graves. Aí realmente é importantíssimo que esse paciente ele não perca tempo, não deixe de tomar uma dose de medicação, porque ele pode realmente ter um prejuízo muito maior do que um paciente numa fase mais inicial, né? Dr. Rodrigo Trigueiro, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Rural, que é médico urologista do Hospital Universitário Adolfo Lopes. Nós temos 30 segundinhos aí para se dar seu recado, para buscar trazer mais o homem que possa fazer o exame. Agradeço a oportunidade do programa para ajudar a divulgar, trazer informações em relação ao câncer de próstata. Falar que nós no Hospital Universitário Adolfo Lopes, nós estamos disponíveis, de portas abertas para atender os pacientes, tirar dúvidas e participar desse tipo de programa, né, que ajuda a disseminar informação. Francisco Araújo, que é coordenador de comunicação do Sinteste RN, obrigado também pela sua presença aqui. Obrigado. Uma satisfação participar desse programa tão importante, uma campanha importante. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Rural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo.